A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, é com prazer e satisfação que mais uma vez estamos aqui para mais uma lição. E hoje, com o nosso irmão Francisco Lima e o Moab dos Santos, nós vamos tratar hoje sobre a lição de número 12, cujo tema é a temperança na vida cristã. Nós estamos aqui, professor Francisco e professor Moab, juntos mais uma vez, nessa lição aqui do número 12. Estamos chegando ao fim, meus irmãos, dessa lição. A lição muito proveitosa, interessante e em especial para a juventude da igreja, esse pessoal que é conhecido como adolescentes e também entrando na juvenis. Na verdade, é uma classe que mescla, apesar de termos uma lição específica para adolescentes, existem regiões que nós sabemos que não existe a classe específica de adolescente ou de juvenis, e às vezes eles se juntam até com a classe dos jovens. Mas o nosso propósito aqui é que você crie uma classe para juvenis, que é o nosso caso. Crie essa classe e o Senhor Deus vai abençoar. A lição de hoje será a lição de número 12, e essa lição de número 12, como eu falei, ela tem o título A Temperança na Vida Cristã. Nós estamos aqui com o nosso professor Francisco, ele vai iniciar também dizendo para nós qual é o texto áureo da lição de hoje, professor Francisco, o texto principal, o texto base. Amém. Muito bem. A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. O texto áureo aqui, o texto principal, encontra-se lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz: Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios, capítulo 16, o versículo é o de número 32. Amém. Estamos também com o nosso irmão em Cristo, diácono da igreja, que é a Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, professor Moab Santos. Professor Moab, nós temos alguns objetivos que devem ser alcançados no domingo. Por favor, cite para nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento entender e focar nos objetivos principais, porque a lição em si ela está dividida justamente nesses objetivos que nós vamos ouvir aqui através do professor Moab. Professor Moab, quais são os objetivos do domingo? Amém. A paz do Senhor para todos. Os objetivos temos aqui: identificar a temperança como característica do fruto do Espírito Santo, né? Saber o que a Bíblia fala sobre a temperança e reconhecer os benefícios da temperança. Esses são os objetivos que nós temos para a lição de hoje. Amém. Então, a lição dividida em três pontos. O tópico primeiro está baseado na temperança em si, como fruto do Espírito Santo. Vamos tratar aqui no tópico 2, sobre o que a Bíblia fala sobre a temperança. E no tópico 3, encerrando, vamos falar aqui sobre a temperança e seus benefícios. De início, a lição, ela traz a leitura bíblica em classe. É interessante que no domingo o professor leia com os alunos a leitura bíblica em classe que vai estar em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. E também na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. Gálatas 5, 22 a 25 é o texto conhecido por todos nós como o texto que fala sobre o fruto do Espírito em si, né? E quando tratamos aqui de primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículos 25 em diante, o apóstolo Paulo também, numa complementação desse texto de Gálatas capítulo 5, ele vai trazer o entendimento, e no versículo 25 eu queria citar que ele vai dizer que todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar um coroa corruptível, nós porém um incorruptível. Então, com base nesses dois textos, o Gálatas 5, 22 ao 25 e 1 Coríntios capítulo de número 9, versículos 25 a 27, a lição vai estar baseada justamente pegando o foco da chamada temperança e, em um segundo momento, demonstrando, fazendo uma comparação com a questão do atleta em si, o atleta, o atletismo, ou aquele que se predispõe a competir, que é o exemplo aqui que o apóstolo está trazendo, e a lição também vai trazer. E essa comparação é interessante para demonstrar onde é que entra o tema da lição de hoje. Nós falamos de temperança na vida cristã. Quando se fala de temperança na vida cristã, o texto aqui que nós lemos, em especial o texto de Gálatas 5 e o versículo de número 22, o último ponto, ele vai tratar justamente sobre a chamada temperança. Lembrando que Gálatas capítulo 5, ali a partir do versículo 18 em diante, nós vamos tratar aqui sobre o fruto do Espírito e também as obras da carne. Só que aqui nós vamos tratar do fruto chamado temperança. Isto é, não do fruto temperança, porque o fruto em si é, é o fruto do Espírito. A temperança faz parte deste fruto, né? Assim? Então, veja só,
Entendendo por temperança o que vem a ser temperança, né, irmãos? E temperança, o que vem a ser? Aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer esse termo como temperança. Ele utiliza uma palavra em grego que vai dar a ideia de poder, vai dar a ideia de domínio, vai dar a ideia de um modo que vai ressaltar o sentido mais básico. E o foco aqui, nessa temperança aqui, que Paulo cita a Gálatas capítulo 5 aí, os versículos de número 22 em diante, o termo aqui, nós temos basicamente três pontos nesse texto, certo? Quando falamos de temperança, são termos relacionados à vida cotidiana, ao relacionamento, inclusive fazendo referência à sexualidade e às relações no lidar com as pessoas. Então, o texto vai trazer esse sentido. Por quê? Porque o texto base, como havia dito, o termo grego utilizado por Paulo, ele traz essa conotação mais voltada à questão relacionada à própria sensualidade ou sexualidade. Por isso que ela vai trazer a ideia de domínio. O termo ele é poder, porque ele vem de uma junção de duas palavras, então ele significa poder e domínio. Então, quando nós juntamos a palavra temperança em língua grega, ela vai dar a ideia de domínio, que seria um domínio próprio, um domínio que vem a partir de um autocontrole. E esse autocontrole, nós sabemos que pelo homem estar do pecado, caído, esse autocontrole, ele só pode vir a partir de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito nos regenera, uma vez que o Espírito entra em nós, ele produz em nós o fruto que é dele próprio, certo? Entendendo isso, fazendo essa distinção, você vai trazer justamente essa questão. E um ponto principal aqui é entender que quando Paulo fala aos Gálatas, a carta de Paulo ela tem uma extensão. O professor no domingo traz essa ideia para os alunos também, demonstrando a extensão da carta de Paulo. Ela pertence àqueles grupos de cartas que nós chamamos de epístolas breves de Paulo, né? Por quê? Porque a carta aos Gálatas ela não é uma epístola longa, não é uma carta longa. Ela se direciona a um conglomerado de igrejas. Pode notar que no início o escritor fala, o escritor, o apóstolo Paulo, ele escreve informando que seria para as regiões da Galácia. E onde seria a região chamada da Galácia, né? As regiões da Galácia, e o professor tem que dizer isso na classe para situar o aluno, as regiões da Galácia é o que antes conhecíamos como gauleses, a região que hoje compreende-se como um território francês. Então, era onde se situava a região e as igrejas que estavam ali no domínio ali que nós chamamos aqui da evangelização do apóstolo Paulo da Galácia. E essa é a extensão. Outro ponto principal que é importante frisar é que quando ele pondera, ele discorre sobre a carta, o apóstolo Paulo, ele vai informar que a carta, ela era uma carta chamada de circular. Pronto, era esse termo que eu queria falar. Circular, meus irmãos. Professor Moab e professor Francisco. A carta era circular porque era costume dos irmãos, inclusive, se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27, Paulo fala que as cartas deveriam ser lidas pelos outros irmãos de outras congregações. Ou seja, ela era dirigida a uma congregação, mas aquelas congregações que estavam próximas uma da outra, era dirigida também a ela. E às vezes a carta que era enviada para aquela outra congregação voltava para a congregação que está enviando a outra carta, e ambos trocavam as cartas entre si e entendiam a mensagem do apóstolo, praticavam a mensagem do apóstolo. Então, compreendendo isso, você situa-se com o apóstolo, entendendo onde foi que ele colocou, qual o motivo, as cartas aos Gálatas, o porquê, o tempo, o ano. Inclusive, é importante frisar que essa carta aqui, dizem os historiadores, que ela é antes do ano de número 52 da era cristã. Ou seja, ela está dentro de uma carta, de um conglomerado, vamos dizer assim, de cartas, junto com a de Coríntios, junto com a de Romanos, ou seja, nesse período, o apóstolo Paulo escreveu essas cartas. E por que eu estou dizendo isso, que você é importante frisar isso na classe? Para que seu aluno ele se situe, entendendo, como eu falei, a extensão, entendendo o motivo da carta ser escrita. Um dos motivos era para conter o problema dos judaizantes que havia na congregação. E quem seriam esses judaizantes? Judaizantes eram dissidentes do judaísmo, cristãos, mas eles já estavam entre os cristãos e a tendência
a vontade, a proclamação dos judaizantes era aceitar Jesus como Messias, ok? Mas o confronto que eles tinham justamente com as obras, os aspectos da lei mosaica, e o confronto que deveria ser, isso foi o que o apóstolo Paulo trouxe, esse confronto, meus irmãos. Professor Francisco e professor Moab, tratando de uma forma geral do que seria essa temperança, que aqui nós entendemos como domínio próprio, como domínio, aquele domínio que você vai conseguir dominar o que está externo a você, lembrando que esse domínio não porque você tem certa força ou capacidade, não, partindo do princípio que há um controle do Espírito Santo, porque se você lê a carta aos Gálatas, ali, quando ele, antes de começar a tratar sobre a obra da carne, o próprio fruto do Espírito aqui, versículo 17, 18, ele vai dizer que há uma luta entre a carne e o espírito, e ambos lutam para você não fazer o que você deseja fazer. Então, se você é dominado pelo Espírito Santo, você é levado pelo Espírito, é guiado por ele, e Romanos 8 e 9 vai dizer que quem não tem o Espírito Santo não pertence ao Senhor. Se não pertence ao Senhor, não praticará aquilo que o Senhor deseja que pratique, porque 1 Coríntios capítulo 12 vai falar a respeito do corpo de Cristo. Se eu estou no corpo de Cristo, eu tenho que ser guiado por ele. Se o Espírito Santo foi enviado à terra para estar na igreja, então ele tem que refletir. Aí Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículos 16, 17, ele vai dizer, olha, a vossa luz resplandeça a ponto de os homens verem as vossas boas obras para glorificar o Pai que está nos céus. Então, a temperança como domínio próprio, um dos aspectos principais aqui seria justamente em referência à própria sexualidade. O segundo ponto é em referência ao domínio que tem que ter ao alimentar-se. E um terceiro ponto que eu não acredito que eu não tenha falado aqui no início, que seria justamente o comportamento entre as pessoas. Que eu tenho que ter moderação, tenho que saber o momento de falar, o momento de agir. Ou seja, está relacionado a esse comportamento externo que nós temos com o ser humano, e em especial as tentações que vêm, e com domínio nós conseguimos vencer o mal. Nesse ponto, professor Moab dos Santos, nós adentramos aqui no capítulo, isto é, no capítulo, não, no tópico de número um da nossa lição. Nesse tópico um que nós acabamos de falar sobre o que seria essa temperança, que seria o próprio fruto do Espírito, passamos por 2. O que a Bíblia vai falar sobre essa temperança? Quando tratamos desse assunto temperança, o que as Escrituras tratam sobre isso? Entendendo que é domínio próprio, entendendo que tem a ver com sensualidade, entendendo que tem a ver com dominar as próprias paixões relacionadas à própria glutonaria em si, que seria uma obra da carne. Ou seja, o controle, o domínio que nós temos, entendendo tudo isso, o que as Escrituras, de uma forma mais específica, fala sobre o que vai falar sobre a própria temperança em si. Os exemplos que as Escrituras traz de autocontrole, os exemplos que a Escritura traz sobre a falta de temperança, o que ela produz. Professor Moab. Amém. Graças a Deus, estamos mais uma vez participando com vocês. Gostaria de iniciar lendo um versículo bíblico que está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. E agora, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, como já foi bem explicado aqui, a temperança podemos entender como domínio próprio. É a capacidade ou de você poder administrar uma situação e não ser escravo dela. Quando nós lemos a Bíblia, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele recebeu uma responsabilidade de administrar. Essa responsabilidade foi dada ao homem porque, naquele momento, ele era alguém que tinha temperança, tinha domínio próprio. E como já foi falado aqui também, o pecado, quando passou a habitar no homem, ele perdeu essa capacidade, esse domínio próprio. É tanto que no jardim onde aquele casal estava, havia uma árvore onde o seu fruto não poderia ser comido. E Deus havia deixado bem claro que aquele fruto não deveria ser tocado. Mas enquanto o homem olhava para aquele fruto e ouvia a voz de Deus e se submetia à voz de Deus, ele estava demonstrando em si que tinha domínio próprio. Ele estava em condições de obedecer
a voz de Deus. Então chega a serpente e engana, e ao enganar, comeu o fruto. E quando eles comem daquele fruto, o pecado faz do homem escravo. Por essas razões, nós podemos observar na sociedade de hoje pessoas descontroladas financeiramente, pessoas descontroladas na alimentação, pessoas descontroladas nas suas reações, na gestão das suas emoções. E o Espírito Santo de Deus, na vida do homem, ele restaura o controle, o domínio próprio. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, quantas vezes tentaram pegar Jesus em alguma palavra, em alguma situação, e em todo momento Jesus passava por aquelas situações sempre sem nenhum problema. Por quê? Porque Jesus é uma referência de alguém que sabe a hora de agir e age na hora certa. A temperança ela pode ser percebida na Bíblia também, quando nós estamos com acesso à Septuaginta. A palavra grega encrates, ela já é percebida no contexto de José do Egito, quando José, vendido pelos seus irmãos, ele encontra novamente com os seus irmãos. Aquele encontro com seus irmãos, embora em uma situação que alguma pessoa estaria descontrolada naquele encontro, José olha para os seus irmãos, perdoa seus irmãos e entende que tudo que aconteceu foi na direção de Deus. A Bíblia fala claramente sobre gestão, domínio próprio. Nós não somos escravos das situações, nós não somos escravos das propostas. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é espírito de liberdade. O Espírito do Senhor nos capacita e nos habilita a analisar as situações e tomar as decisões corretas. Então, um grande desafio para o cristão é esse: é olhar para as propostas, olhar para o que está ao seu redor e, antes de tomar qualquer decisão, ele entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O apóstolo Paulo até diz que essa batalha acontece porque o pecado não quer que a gente faça o que queremos. Olha que interessante, o que queremos. E por que o que queremos? Porque o cristão agora tem a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, seu desejo e o que ele quer é agradar a Deus. Então, o cristão, entendendo que ele tem a mente de Cristo e que quer agradar a Deus, ele está diante de um mundo de conflitos, ele está diante de um sistema corrupto, ele está diante de um sistema onde o diabo é o grande orquestrador, mas em todo o tempo ele segue em frente, sempre avaliando o que ele fala, o que ele decide, o que ele escolhe. A Bíblia diz: se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. A Bíblia fala que para todo propósito existe um tempo e existe um modo. Então, biblicamente, o cristão, ele tem domínio próprio, porque o Espírito Santo é quem guia suas palavras, seus passos e suas decisões, de forma que Cristo sempre será glorificado na vida dele. Muito bem, interessante que realmente quando tratamos sobre o assunto, ele é amplo, ele abrange justamente essa questão do domínio relacionado à própria pessoa do Senhor. Porque sem ele você não consegue dominar, sem ele você não consegue ter domínio próprio, que é atributo, é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, isso não provém do ser humano. Ele não consegue, né? Assim que o texto realmente deixa claro. Nesse quesito, adentrando ali no tópico de número 3, você observa que a temperança, ela tem seus benefícios. Tem seus benefícios, benefícios como autocontrole naquilo que penso, naquilo que sinto, autocontrole naquilo que vejo ou no que falo. Ela também apresenta
o tópico número 3 aqui, Jesus como um perfeito exemplo de temperança. Sendo assim, professor Francisco, a temperança e seus benefícios, trazendo também para os dias atuais como podemos relacionar a temperança e os seus benefícios nas Escrituras. Ok. Quando a gente olha, querido professor, aluno amante da Escola Bíblica Dominical, quando a gente olha para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas e pensa em temperança, ao pensarmos em temperança, a gente vai perceber do AT, Antigo Testamento, ao NT, que é sinônimo de autocontrole, de renunciar, de ser moderado. É a temperança que tem a capacidade de nos ajudar a lidar com os instintos, com as questões que envolvem as paixões, vai nos dar a habilidade para olhar os apetites, os impulsos, porque lembrando, tá, gente, nós somos seres terrestres, humanos. O meio que nós estamos, ele termina sempre nos mostrando qual é a sua intenção, nos reger, influenciar você e eu, e pode ter certeza disso, tá? A estar distante do nosso Salvador. Observe, tem muita coisa boa, realmente, na Terra. A Terra é a casa comum, só que essa Terra ela está tomada pelo pecado, controlada. Existe uma agência e os seus agenciadores, aqueles que estão em diversas partes do mundo dominando esse sistema, eles tentam 24 horas corromper o senhor, corromper a senhora, fazer com que eu escandalize o nome do Senhor. Então, veja, a importância de você entender o significado, o conceito real da palavra temperança, de saber o como e quanto é importante, o quão grande é, né? Como demais é importante conhecer, saber quais são os benefícios que só a temperança tem capacidade de gerar. E como já apresentou aqui, em síntese, o presbítero Otoniel Félix de Lima, após a excelente fala do diácono aqui, professor Moab Santos de Farias, veja, fica muito mais claro, a gente consegue com facilidade, ao olhar para o tópico 3, entender de fato o quanto que é importante essa faceta do fruto do Espírito, chamado temperança. Porque a temperança, só ela vai fazer isso, tá, gente? Nos dá capacidade, um autocontrole com as questões que envolvem a minha mente, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. O autocontrole naquilo que penso significa administrar a minha mente, mas eu não consigo fazer isso sozinho, tá? É com a ajuda sempre do Espírito Santo. É ele que vai me dar condições de pensar nas coisas que eu não vi. Por exemplo, nas coisas que são de cima. Ele conhece muito bem aquele plano. Não é esse que cá estamos, é aquele plano superior. Então, ele vai me ajudar. Eu li as Escrituras, eu meditei naquilo que a irmã Maria me falou, naquele olhar dela cheio de misericórdia. Ela tem tanto de Deus, ela é tão cheia da temperança, dessa faceta do Espírito Santo, sabe? E o Espírito Santo vai usando pessoas, vai usando outros seres que se parecem muito com Jesus para que eu me pareça também. Então, nesta luta que é travada entre os desejos que envolvem a carne, que são carnais, e o Espírito que quer me levar, que quer me conduzir segundo a vontade dele, eu, com essa mente, sabe, controlada pelo Espírito Santo, cheia de Deus, sabe, com a minha e a nossa mente, essa mente cheia do Espírito Santo, aí sim nós podemos nos distanciar e não absorvermos essas ideias, esses planos, essas situações, essas questões todas que buscam 24 horas fazer com que eu desagrade o nome do Senhor, tá? É por isso mesmo que a gente precisa sempre pensar no que disse Paulo à igreja que estava em Roma. Nosso desejo deve ser um só, sabe? Prestar culto a Deus com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, buscando sempre uma mente renovada, porque todos os dias esse mundo ele tenta nos corromper. Eu acabei de dizer, eu não estou trazendo aqui, gente, uma super valorização do mal ou querendo espiritualizar demais a minha fala aqui, não, mas a luta é constante, não se engane, existe aqui uma ordem, existe aqui
um pensamento, sabe, demoníaco, e a ordem é chegar a atrapalhar o plano de Deus. Então, Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, olha a fala deste homem, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Isso tem que ser com santidade, tem que ser sempre com a intenção de agradar a Deus. Isso tudo vai constituir o que nós podemos chamar, o que ele disse, que é o culto racional. E daí essa ideia de estar sempre se renovando é não se conformar com este mundo, é não se dar, não se entregar, não deixar ele dominar e sempre procurar uma transformação. Isso vai acontecendo pela renovação do meu, do seu, do nosso entendimento, para que a partir disso a gente consiga realmente saber qual é a intenção de Deus, tá? Que tudo que ele quer para nós, tudo que ele tem é perfeito. Tá? Então, assim, a gente precisa pontuar isso aí. Então, não podemos deixar de forma alguma ser influenciados no que tange as questões que envolvem o pensamento, o sentimento, aquilo que está dentro de nós e ninguém sabe o que nós estamos passando. E a temperança, ela vai nos dando, como um dos seus benefícios, essa capacidade de autocontrole, tá? Nessas áreas aí. Muito bem. Partindo disso aí, a gente também tem no olhar um autocontrole no que eu vejo, no que eu falo. Tá? A temperança e seus benefícios, é o tópico 3 aqui. Ela me dá também isso, um autocontrole no que vejo, no que falo. Tá? A gente, quando para pensar nisso, a gente logo lembra daquele versículo que está lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, que diz lá, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Como maçãs de ouro em salva de prata. Em outra tradução diz assim, como uma escrita que foi cunhada, uma escrita de ouro, sabe, dourada, em cima de um tecido, de uma matéria de prata, porque o ouro chama mais atenção do que a prata. Então, como maçãs de ouro que foram bordadas ali em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Então, a gente aprende através da temperança, vai nos dando essa capacidade, né, de muitas vezes, porque assim é importante a gente esse autocontrole no que eu vejo e no que eu falo, porque às vezes você está cheio da razão, mas a maneira como você se expressa, muitas vezes coloca tudo a perder e as pessoas terminam adjetivando você erradamente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma atenção especial no que a gente fala. Já no que a gente vê, tá? É interessante a gente prestar atenção e ter isso em mente, que há benefícios na temperança também no que envolve a visão, porque o olho não apenas vê, o olho vê, deseja, odeia, tem inveja, nos leva para a condição de orgulhosos, de ingratos, ou de gratos, de insatisfeito ou satisfeito. O olho define. Eu sempre falo isso aqui. Aqui eu trago a imagem de um paraquedista. Quando ele solta, ele não pode ser um paraquedista que não enxergue. Por mais habilidoso que ele seja, ele pode parar em cima de uma estrutura pontiaguda, de um lugar onde está cheio de espinho. Porque o olhar define o caminho que ele vai traçar, o pensamento que ele está estabelecendo. Eu estou ali, soltei, tá? Eu soltei na latitude tal, longitude tal. Quando eu olho, isso é automático. O meu corpo já se volta aquilo ali. Não tem como eu ficar olhando para a esquerda, desejando pousar, aterrissar naquele ponto ali, mais a boreste, mais à direita. Isso não existe. Então, o olhar não apenas vê. O olho vê, deseja, odeia, ama, tem inveja. É o que diz a lição. Tá? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque os olhos são a luz do nosso corpo. Lucas, capítulo 11, versículo 34, ensina isso para a gente, tá, meus irmãos? Está escrito. Quando a gente olha para Lucas, capítulo 11, versículo 34, Jesus disse que a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, bom, também todo o teu corpo será cheio de luz, luminoso. Mas se for mal, acrescento eu, se for mal, né? Também o teu corpo será tenebroso. Então, veja, o perigo mora ao lado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos aqui correr, a ideia não é ler aqui, é falar e comentar, tá? O apóstolo Tiago também se preocupando com isso, com as questões do ver e do falar, da temperança, do autocontrole nisso tudo, ele afirma que aquele que consegue controlar a sua língua pode controlar também todas as coisas. Tiago 3:2 vai ensinar isso para a gente. E para finalizar aqui, subtópico 3, Jesus, o perfeito exemplo de temperança,
Jesus é o exemplo maior, superior a tudo e a todos, não é verdade? Então, o maior exemplo de temperança é o nosso Senhor e Salvador. Ele, 40 dias e 40 noites com fome, quando a gente para pensar nisso, por exemplo, ele, por ser quem ele era, sabe? Certo, ele estava convicto de que veio cumprir uma missão, de que tinha que ir até o final agradando a Deus. E isso, para a gente, é um exemplo. É o perfeito exemplo de temperança. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa vida não é como que moradores, é peregrinos. São de peregrinos, nós somos peregrinos. O cunho que nos deram é de que nós somos, né, que a Bíblia nos dá, é que nós somos forasteiros. Nós não somos bem-vindos, nunca seremos. Se você está sendo aceito, bem aceito no lugar que você está, e etc e tal, cuidado. Tem alguma coisa. No mínimo, nós não estamos nos parecendo com Cristo, porque quando você se parece com Cristo, você prega a verdade, você fala o que a Bíblia diz, ainda mais nos últimos dias da igreja do Senhor na terra, você vai ser contrariado. Isso é fato. Você vai ser contrariado. Então, nós temos aí o exemplo maior de Jesus. Ele sendo tentado, está lá. Não cometeu pecado e sem pecado, este sumo sacerdote que pode nos ajudar, ele estava lá. O diabo disse, olha, está aqui. Tá, transforma essas pedras em pães. E o que ele fez? Por 3 vezes, a primeira é essa, transforma essas pedras em pães, ele usou a palavra. Mesmo estando debilitado, que exemplo, né, gente? 40 dias e 40 noites sem comer nada. Ele disse, olha, Satanás, está escrito. Está escrito. Foi levado ao pináculo, está escrito. Tudo isso aqui eu te darei se você prostrado me adorar. Ele disse, está escrito. Então, Jesus, no seu ministério terreno, demonstrou tudo isso, ser equilibrado, ter um autocontrole, ter temperança, saber colocar bem suas palavras, expor seus sentimentos e atitudes, etc. e tal. Então, é um exemplo para a gente. Então, ao enfrentar o diabo, Jesus exprimiu a temperança em suas palavras. É isso? Se o corpo fala, então, que dirá das atitudes de Jesus, todas impecáveis. Então, quando no julgamento Jesus se absteve de seus direitos como filho de Deus, é outro exemplo, traz aqui o comentarista. Estava lá. Todo mundo dizia que ele era isso e aquilo e ele calado. O máximo que ele diz a frase que ele libera é tu o dizes. Que fica o exemplo para a gente aí. E que nós que estamos aqui com o Espírito Santo, que temos o Espírito Santo, diga para você mesmo, eu sou cheio do Espírito Santo. E por isso vou vencer todas as tentações. Não porque você é cheio do Espírito Santo, e daí você tem o Espírito Santo, e pronto. Você vai sair fazendo tudo sem conversar com o Espírito Santo, porque você fala para você mesmo que é cheio do Espírito Santo, você lê muito a Bíblia e todo dia lê, tem decorado. Presta atenção, não é o fato de ter a Bíblia, um livro, e etc e tal, uma grande porção das Escrituras decorada no seu coração, na sua mente, melhor dizendo. Não é isso. É um versículo no coração sendo vivido. É um versículo no coração sendo vivido. Jesus estava cheio do Espírito Santo, tá? E junto a isso ele tinha a vontade do Pai. Era de que, filho amado, eu te enviei para salvar a humanidade. Hoje para nós eu te separei, eu te dei as nações por profeta. Eu te dei as nações como um profeta, como uma profetisa. E a gente precisa lembrar que o profeta de hoje é aquele que aponta o pecado. Então, que Deus abençoe vocês. E somente através aqui, né, desses benefícios gerados pela temperança, professor Toniel Félix de Lima, professores que estão aqui na audiência, vocês que estão aqui conosco, tá bom? Pode ter certeza disso, professor Toniel, somente através desses benefícios a gente vai vencer. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, meus irmãos, estamos, que pena, né? Chegando ao fim, Chegamos mas ao fim. nesses minutos que nos restam, nós não poderíamos deixar de falar de um ponto que a lição também traz sobre a questão do desportista, né? Do atleta. A lição também trata desse assunto. Então, o professor vai pegar o 1 Coríntios capítulo 9, versículos de números 27 em diante ali, vai entender, vai ver que o apóstolo Paulo 24 até o 27, vai ver que o apóstolo Paulo ele está falando justamente trazendo uma terminologia bem conhecida do pessoal daquela região, que no caso aqui é já a cidade de Corinto. Então, por serem gregos, eles tinham seu próprio estádio, onde havia aquelas questões relacionadas à própria, o atletismo em si. E o que Paulo traz a ideia aqui
Inclusive, eu vou ler o versículo, ele vai dizer assim, que não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis todo atleta em tudo se domina ou se abstém. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para uma incorruptível. Ou seja, o apóstolo Paulo está trazendo a ideia de que um atleta se abstém de muitas coisas para justamente chegar no ponto máximo de sua carreira e tentar os objetivos. Está aí nosso irmão Francisco, se ele tivesse tempo, ele ia falar. É um atleta, ou foi, né, Francisco? Não sei como é que está hoje, mas um atleta de alto rendimento, então ele poderia dizer muito bem o que a pessoa realmente de fato se abstém para tentar justamente conseguir aquele prêmio e seu destaque naquilo que se propõe. Então Paulo traz esse exemplo para demonstrar que eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, algo que passa. E nós, juvenis, professores que estamos ouvindo, lembremos que devemos se abster do que é mal. Lembrando do que Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diante, nós temos em nós o Espírito Santo, porque há uma luta enorme. Essa luta, justamente, é do espírito combatendo contra a carne. Andai no espírito, versículo 16, para que vocês não façam ou não cumpram as concupiscências da carne. A carne vai militar contra o espírito para você não fazer o que você deseja. Mas diz a Bíblia, se você é guiado pelo Espírito Santo, é uma bênção, porque ele vai dizer no versículo de número 17, a carne milita contra o espírito contra a carne. São opostos, 18. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não estás debaixo da lei. Ou seja, o apóstolo traz a ideia de que se eu tenho o Espírito, eu cumpro a própria lei. Então, lembrando disso, não se esqueçamos que nós estamos aqui justamente para ajudar a você nessa jornada. E como disse, nós estamos chegando ao final. 1 minuto para nossas considerações finais. Eu acho que, na verdade, 30 segundos para Francisco e 30 segundos para Moab. Professor Professor Francisco. Moab. Professor Moab? Então vai lá, professor Moab. 30 segundinhos aí, suas considerações finais. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, glorifica a Deus e não é escravo do pecado. Deus é glorificado na vida dele. Ele tem condições de dizer não e dizer sim. E Deus sempre é visto em tudo que ele faz. Amém. Professor Francisco, eu não sei se as pessoas sabiam, mas eu soube, né, que você eh, trabalhou nessa seguinte forma aí, no atletismo e tal, por isso que eu citei, viu? Interessante essa informação chegar até o irmão. Realmente fui um atleta de alto rendimento. Hoje eu estou com 40 anos, apesar que parece que eu tenho 28, 27, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. 25. Fui um atleta de alto rendimento e o autocontrole é muito importante para um atleta, porque o que que acontece? Às vezes ele está ali vivendo a melhor fase da vida dele, mas por ele ser descontrolado, ele não sabe, por exemplo, numa prova de 10 quilômetros, na chegada de uma maratona, que são 42 quilômetros, né? Por exemplo, ainda chegou nos 42, ainda tem ali 192 metros para enfrentar. Então, às vezes, ele dá um sprint na hora errada. Ele não soube a hora certa de fazer aquilo. Ele usou o sprint, o que a gente chama daquele gás a mais. Ele usou o sprint antes do tempo. Ele trouxe um desgaste para ele. E aí ele percebe que o controle que ele tinha, ele não tem mais agora. Aí ele diz, coloquei tudo a perder. É o descontrole. E a temperança, o autocontrole, a gestão, a boa gestão em meio às tentações, os intempéries e revertérios, faz com que a gente vença tudo isso. E o cristão tem muito a ver com a vida do cristão. O cristão que está nesses últimos momentos, ele tem uma coisa que me traz temperança, a coroa de espinhos. Quando eu penso Glória a naquele Deus. sangue que tocou aquela coroa de espinho na cabeça do inocente, Aleluia. e um rei que morria por nós, me afasta de qualquer intenção de desagradá-lo, seja qual for, né? Não vamos entrar em detalhes. Qual for a intenção, seja qual for. Tem umas que a gente acha que é demais, tem umas que a gente acha que é de menos. Cada um com a sua história. Uma coisa eu sei, qualquer intenção de desagradá-lo sai da minha mente quando eu penso na coroa de espinhos. Glória a Deus. Rapidinho, a temperança, ela recebe, ela acende. Então, professor, aluno amante, é isso. Deus te chamou para esse tempo para ter uma vida segundo a vontade dele.
Amém. Glória a Deus. Então, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos aqui por estar nesse trimestre. Mais uma vez com os irmãos, agradecemos a nossa igreja aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva, e na coordenação do DENEC, Departamento de Educação Cristã. Agradecemos também na pessoa do pastor Reinaldo Odilo. Te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.